A paz do Senhor, meus queridos, este é o canal da EBD. Deus tem uma palavra para você. Mais uma vez nós entramos neste canal com a permissão do nosso bom Deus para louvar e exaltar o seu nome, que é fiel, justo, digno de louvor e de adoração. Aleluia. Meus queridos, nós mais uma vez estamos aqui para assim ensinar a lição deste trimestre, aleluias, que estamos aprendendo. Estamos aqui também para juntos aprender. A palavra de Deus diz que ela é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, vai até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, ela é como espada de dois gumes, tanto aprende quem ensina como quem está ouvindo. Então, nós louvamos a Deus por essa oportunidade. Tenho certeza que Deus tem uma palavra para você nesta noite e irá falar contigo. Aleluia. Nós estamos estudando hoje a lição de número 3 das nossas lições bíblicas. Nós estudamos a primeira lição, foi a formação do caráter cristão. Aleluia. A segunda lição que nós estudamos foi Abel, exemplo de caráter que agrada a Deus. Abel, exemplo de caráter que agrada a Deus. E a nossa terceira lição vai ser sobre Melquisedeque, o rei da justiça, ou melhor, rei de justiça. Melquisedeque, rei de justiça. Diz a nossa lição no texto áureo: porque dele assim se testifica, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Verdade prática. O sacerdócio de Cristo é superior a todos os sacerdócios, pois ele é o sumo sacerdote perfeito e eterno. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Jesus Cristo, o sacerdócio de Jesus Cristo é superior a todos os sacerdotes, pois ele é perfeito e eterno, e é o sumo sacerdote. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos, na nossa lição nós temos 3 objetivos: explicar quem era Melquisedeque, ou melhor, tentar explicar quem é Melquisedeque. E segundo, mostrar as lições do caráter de Melquisedeque. Mostrar algumas lições do caráter de Melquisedeque. E terceiro, refletir a respeito do sacerdócio de Melquisedeque. Essas são os nossos objetivos na lição de hoje. Primeiro, quem era Melquisedeque? A pergunta: quem era Melquisedeque? Segundo a nossa lição, meus queridos, essa lição ela abrange muito, mas o conteúdo que nós temos, as revelações são muito poucas, então não temos nem o que revelar sobre a vida deste homem, sobre a vida de Melquisedeque, mas vamos assim transmitir aquilo que está na palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Um personagem misterioso, primeiro ponto. Quem era Melquisedeque? Um personagem misterioso. Segundo, onde ele aparece na Bíblia. E terceiro, características de Melquisedeque. Então vemos aqui. Quem era Melquisedeque? Melquisedeque era um homem. Aqui fala que Melquisedeque surge no cenário, na história da Bíblia, de forma inesperada, até misteriosa. Ele é citado poucas vezes no texto bíblico, o que torna mais enigmático. Seu nome no hebraico é Melquisedeque, ou rei de justiça. O meu rei é justo. O relato de Gênesis informa que ele era rei de Salém, e rei que quer dizer rei de paz, um rei sacerdote cananeu. O autor aos Hebreus diz que ele era sem pai, sem mãe,
sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Glórias a Deus. Meus queridos, é muito interessante o comentário sobre a vida deste homem, sobre a vida desse sacerdote, sobre a vida de Melquisedeque. Aqui fala que ele foi citado poucas vezes na Bíblia, e os relatos bíblicos são mínimos sobre a vida dele. Só sabemos que ele era rei de Salém, era um dos reis de Salém, ou foi um rei de Salém, que quer dizer rei de paz. Melquisedeque, como nós vimos aqui no hebraico, significa rei de justiça, rei de justiça. Então era um homem justo, um rei justo, apesar de dizer-nos aqui que ele era um rei, sacerdote, cananeu ainda. O autor aos Hebreus diz que ele era sem pai, sem mãe e sem genealogia. Então, alguém que não tem pai, não tem mãe, não tem genealogia, então fica algo aqui interessante, fica um parênteses aqui para nós, uma lacuna, melhor dizendo. Então é difícil de compreender. Então dá a entender que aqui Melquisedeque como diz aqui, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem de fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Então, nós não temos registro de quando ele nasceu, não temos registro de quando ele morreu, não sabemos para onde ele foi, só sabemos que ele aparece na história. Então é algo interessante isso aqui, dá a entender que pode ser o próprio Deus ali. Então nós vemos aqui algo interessante, não podemos afirmar, não podemos dizer que era o Deus Todo-Poderoso em pessoa, na pessoa ali de Melquisedeque, mas dá a entender. E Melquisedeque é um tipo de Cristo também. Ele é rei, sacerdote, aleluias. Então é um tipo de Cristo. Então apareceu no cenário da Bíblia e desapareceu repentinamente. Então é isso que nós conhecemos sobre a história de Melquisedeque, sobre a vida de Melquisedeque, sacerdote Melquisedeque, rei de Salém, rei de paz. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui diz onde ele aparece na Bíblia. Melquisedeque aparece na história bíblica quando Abraão retornou de uma jornada arriscada, qual salvara seu sobrinho Ló, que havia sido levado preso com toda a sua família, quando os reis de Sodoma e Gomorra, onde o patriarca habitava, foram derrotados por uma confederação de 4 reis liderados por Quedorlaomer, rei de Elão. Foi a primeira guerra registrada na Bíblia. Abraão foi à guerra com 318 criados nascidos em sua casa e derrotou os invasores e libertou Ló e sua família. Então ele aparece, Melquisedeque, na história, aqui, num dos momentos, nos fatos, aonde Abraão vem de uma guerra, de uma batalha, ali onde ele liberta o seu sobrinho Ló, e ali ele aparece no cenário, Melquisedeque. Características de Melquisedeque. Vamos ver as características de Melquisedeque. Ele tinha qualidades especiais. Suas atitudes generosas demonstram que reconheceu uma vitória tão grande com um número menor de combatentes. Só poderia ser resultado da bênção de Deus sobre Abraão. As características de Melquisedeque. Primeira característica, a letra A, ele era rei de Salém. Primeira característica de Melquisedeque, rei de Salém. Aqui nos diz que trouxe pão e vinho. Melquisedeque, ele aparece no cenário trazendo pão e vinho ali, e ele oferecendo a Abraão. Abraão também oferece suas ofertas a ele, pois é sacerdote e ele tributa a Deus o que é de Deus. Então,
foi um dos primeiros homens a assim ofertar a Deus, a dizimar a Deus a sua parte. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui fala também que ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Então, Melquisedeque era rei de Salém e era também sacerdote do Deus Altíssimo. Aqui fala El Elyon, Deus Altíssimo. Segundo Gardner, Melquisedeque conhecia a Deus por meio de uma tradição que se espalhou pelo dilúvio ou devido a uma revelação sobrenatural. Percebeu que Abraão servia ao mesmo Deus. O certo é que ele cria em Deus e servia, pois era sacerdote do Deus Altíssimo. Então, Melquisedeque é sacerdote do Deus Altíssimo. Aqui tem duas linhagens de pensamentos, como ele conhecia a Deus. Melquisedeque conhecia a Deus por meio de uma tradição que se espalhou após o dilúvio. É um dos pensamentos. Ou devido a uma revelação sobrenatural. Não sabemos como foi que Melquisedeque conheceu a Deus. Se foi pela tradição, se foi pelos seus pais, ou pelos descendentes ali de Noé, Sete. Não sabemos como ele conheceu a Deus. Pode ter sido por um desses meios da tradição, mas também pode ter sido pelo sobrenatural de Deus, o próprio Deus assim revelando, fazendo sacerdote. Louvado seja o nome do Senhor. Então percebeu que Abraão serviu o mesmo Deus. Aleluias. Então é algo interessante. Abraão conheceu a Deus. O próprio Deus assim falou a Abraão, chamou a Abraão, manifestou a glória ali e conversou com Abraão, chamou Abraão para sair do meio da sua parentela e a uma terra que o Senhor iria lhe mostrar. Então, chamado de Deus na vida de Melquisedeque, não sabemos, mas pode ter acontecido a mesma coisa, um chamado sobrenatural do próprio Deus. Por isso que fala aqui esses dois pensamentos, o sobrenatural de Deus ou a tradição que ele pode ter conhecido ao Deus Altíssimo. Queridos, também ele abençoou Abraão. Melquisedeque era rei de Salém, sacerdote, e ele também abençoou Abraão. Como sacerdote, ele abençoou Abraão e disse assim: bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Então Melquisedeque aparece abençoando a Abraão, abençoando o pai da fé. Então imagine o chamado de Melquisedeque, sacerdote, profeta, abençoando Abraão, pai da fé. Então são coisas interessantes sobre a vida deste homem. E a letra D, Abraão deu o dízimo a Melquisedeque. Deu-lhe o dízimo de tudo. Aqui se vê a primeira referência bíblica acerca do dízimo. Séculos antes da lei inclui o dízimo como preceito obrigatório para Israel. Aleluia. O dízimo é mais uma gratidão do que uma obrigação. Então Abraão deu o dízimo de tudo para Melquisedeque, que era sacerdote. Aleluias. Então nós vemos que o dízimo é mais uma gratidão do que uma obrigação. Dizimar tem que ser gratidão, por gratidão a Deus por tudo, pois é dele, e a Bíblia diz que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então precisamos dizimar o Senhor com gratidão, por gratidão e não por obrigação. Nós sabemos que precisamos, e a Bíblia diz que nós devemos assim dizimar. É uma obrigação nossa, mas o bom é que nós sabemos que é obrigado, mas também que nós devemos assim dizimar por gratidão ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor.
Ponto 2, meus queridos, fala sobre lições do caráter de Melquisedeque. Olha só as lições do caráter de Melquisedeque. Nós vemos aqui, primeiro, um caráter justo, segundo, um caráter pacífico. Duas qualidades do caráter de Melquisedeque. Então aqui um caráter justo, rei de justiça. A tradução primeiro de seu nome, Melquisedeque, se destacou por ser um homem justo, praticamente da justiça. Melquisedeque, nome, identifica-se como seu caráter. Aleluia. É interessante, na época aqui que nós vemos no Antigo Testamento, principalmente o povo israelita, os judeus, eles davam nomes às pessoas baseados naquilo que eles eram. Aleluia, naquilo que eles transpareciam no seu caráter. Nós vemos aqui Melquisedeque, justo. Então nós vemos aqui que o nome tem tudo a ver com Melquisedeque. Nós vemos aqui que todos os nomes judeus, eles têm um significado, uma característica daquela pessoa que carrega aquele nome. Aleluia. Nós vemos aqui também que existem vários nomes na Bíblia que têm o seu significado. Todos os nomes bíblicos, você pode observar, eles têm o seu significado, porque era assim que funcionava no Antigo Testamento. Os nomes eram dados segundo acontecimentos, segundo o caráter da criança, o caráter das pessoas. Nós vemos também lá aquele um momento que conta na Bíblia, lá não me lembro o versículo, nem o capítulo, nem o livro, mas acho interessante que tem um episódio na Bíblia que vai falar lá aonde levam se eu não me engano, levam a arca da aliança, e ali fica-se a glória de Deus vai embora. E aí nasce uma criança naquela época e colocaram o nome de Icabô. Foi-se a glória de Deus por causa daquele momento, por causa daquele episódio. Então os nomes israelitas e judeus também, eles têm significados justamente por isso, por esses tempos, por episódios que aconteceu e etc. Meus queridos, um caráter pacífico. Aqui diz que ele era rei de justiça. Melquisedeque também era rei de Salém, quer dizer que é rei de paz. Aleluia, sacerdote do Deus Altíssimo. E também rei de uma cidade chamada Salém. Certamente Melquisedeque era homem pacífico e também reinava sobre uma cidade cujo nome significa paz. Nós cristãos temos que o dever moral e espiritual de sermos promotores da paz, primeiro em nosso lar, depois no ambiente da igreja e no relacionamento fraternal, ministerial, eclesiástico, também para com as pessoas de fora do nosso ambiente. Então, meus queridos, é interessante isso aqui. Como servos de Deus, precisamos também ter um caráter pacífico, de paz, não de contendas, não de intrigas, de confusões, não de destruições, mas de paz. Precisamos transparecer a paz de Cristo Jesus que há dentro de nós. Como é que nós servimos a Deus e não temos paz no nosso lar, não temos paz onde nós trabalhamos, não temos paz na escola? Nós precisamos transparecer a paz do Senhor nesta terra. Por mais que os momentos que passamos são difíceis, por mais que passamos perseguições, precisamos transparecer paz, porque em meio às lutas, em meio às perseguições, às dificuldades que nós adquirimos paz, transparecemos a paz, que nós somos abençoados e recebemos vitória do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Meus queridos, terceiro ponto para encerrarmos, a ordem de Melquisedeque, um novo sacerdócio. Primeiro ponto, Jesus Cristo, sacerdócio perpétuo, perfeito, e a ordem de Melquisedeque. Aleluia. Segunda ordem de Melquisedeque. Aqui fala um novo sacerdócio.
de sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sobre ele o povo recebeu a lei. Que necessidade havia logo que o outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão. Dessa forma, nós, os cristãos, estamos debaixo do sacerdócio de Cristo, qual todos somos considerados sacerdotes reais, com a missão muito elevada. Por isso, em nosso comportamento, devemos nos conduzir de maneira que o nome do Senhor seja glorificado. Aleluias. Então aqui nós sabemos que Jesus é o sumo sacerdote, o sacerdote perfeito. Aleluias. Nós somos também, aleluia, sacerdotes, porque Cristo morreu na cruz. Quando Cristo morre, o véu do templo se rasga. Então, ou seja, o sacerdote, um ano, ou todos os anos, o sumo sacerdote entrava no Santos dos Santos para oferecer sacrifício ao Senhor. E aqui nós, como Cristo morreu na cruz, o véu do templo se rasga, diz a Bíblia que nós temos agora direto acesso a Deus. Então, se nós temos direto acesso a Deus, Deus nos fez sacerdotes também em Cristo Jesus. Nós podemos entrar no Santo dos Santos, podemos adorar a Deus, podemos glorificar a Deus no Santo dos Santos, conhecer a Deus no Santo dos Santos, aleluia. É por isso que nós somos sacerdotes em Cristo Jesus, sacerdócio real, aleluia, do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Meus queridos, ponto 2, Jesus Cristo, sacerdote perfeito. Jurou o Senhor e não se arrependerá: tu és o sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Aleluia. Era uma mensagem profética messiânica que apontava para Cristo através de Davi. Essa ordem de Melquisedeque não era reconhecida pelos judeus, que só aceitavam e reconheciam a ordem de Arão ou levítica. Em Hebreus, o autor refere-se à mensagem profética de Davi sobre Cristo, dizendo: assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse: tu és o meu filho, hoje te gerei. Como também diz no outro lugar: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus capítulo 5, verso 5 e o verso de número 6. Então, Jesus Cristo é o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, grande é o nome do Senhor. Nós vemos que Jesus é sacerdote, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui interessante, porque Jesus ele não veio da linhagem de Levi, ele não era um dos levitas para ser considerado um sacerdote. O povo israelita e judeu só aceitavam os sacerdotes segundo as famílias de Levi, porque a família de Levi era a família dos sacerdotes, os levitas, ou a de Arão, melhor dizendo, a de Arão. Então é interessante isso aí. Mas Jesus não veio de nenhuma dessas. Jesus veio da tribo de Judá. Então a tribo de Judá não era a tribo de Levi. Então nós vemos aqui, meus queridos amados, que Jesus é sacerdote, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Aleluia. Aqui fala terceiro e último ponto, a ordem de Melquisedeque. A expressão segundo a ordem de Melquisedeque é tipológica. Jesus não pertencia à tribo de Levi, que eu acabei de falar. Por isso não seria consagrado sacerdote de acordo à lei. Ele pertencia à tribo de Judá, porque aquele de quem essas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar. Visto que ser manifesto, nosso Senhor procedeu de Judá. E concernente a essa tribo, nunca Moisés falou do sacerdócio. Mas o sacerdócio de Cristo é superior ao de Arão, é superior ao sacerdócio de Levi. Então, aqui diz que o sacerdócio de Cristo é superior ao
Arão, superior de Melquisedeque, e aqui diz, como tais características, Jesus superior a Levi, Arão e Abraão e a todos os seus descendentes levitas. Aleluia. Meus queridos, então aí nós vemos essa lição maravilhosa sobre Melquisedeque, sacerdote, e aí falando sobre o sacerdócio de Cristo Jesus, sumo sacerdote. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então que Deus te abençoe, que o Senhor continue nos abençoando, nos dando graça. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Compartilhe esta mensagem aí, dá o seu joinha aí, fale para outras pessoas, compartilhe desse canal aí. Tenho certeza que tem palavras maravilhosas para as nossas vidas. E aí, que Deus nos abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.